de Pedro, capítulo 1 e versículo de número 3, que diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida, para viva esperança, e pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Aleluia. Versículo 4: Para uma herança incorruptível, incontaminável, o qual se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Aleluia. Se assente e bate palma bem forte, que é para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus por estar mais essa noite aqui ministrando a palavra do Senhor, e que Deus nos deu essa oportunidade. Agradeço a presença de cada irmão que saiu da sua casa esta noite para estar aqui neste culto, sendo abençoado pelas mãos do nosso Senhor. Irmãos, quando eu olho aqui no livro de 1 Pedro, aleluia, capítulo de número 1, a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele cria, aleluia, Jesus, o homem, Ele cria a mulher para louvar e para bendizer o nome do Senhor. Quando nós vemos, irmãos, e lemos essa palavra de Pedro, nós podemos ver, irmãos, que palavra linda e que palavra gloriosa. Este homem, apóstolo Paulo, missionário, maior missionário dentro da Bíblia Sagrada, foi missionário Paulo, o qual escreve as cartas à igreja de Éfeso. E Pedro também, irmãos, ele aleluia, era um homem o qual era cheio do Espírito Santo, era cheio da ousadia de Deus, era cheio da autoridade do Senhor. Irmãos, essa passagem me faz lembrar, aleluia, de quando certo dia e certa hora, este homem por nome chamado Pedro estava dentro de uma prisão, o qual levantaram, aleluia, Jesus ali, irmãos, dizendo que a cada homem de Deus, a cada missionário, a cada discípulo do Senhor Jesus Cristo, se pronunciasse, porém, o nome do Senhor, se falasse, porém, aleluia, do nome de Jesus Cristo, que Ele teria ressuscitado, porém era morto na hora, porém, aleluia, era preso, era cortado ao fio da espada e não tinha choro. A Bíblia diz, irmãos, que este homem chamado Pedro, a Bíblia Sagrada nos fala que este homem foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para esta palavra, irmãos, eu vejo que certo dia Pedro, ele estava pronunciando e dizendo da palavra do Senhor. E quando ele estava falando as palavras tão lindas e preciosas que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, chega um dos soldados romanos e prende Pedro, leva e lança em uma cadeia. E lá naquela cadeia, irmãos, Pedro estava. Mas Pedro, irmãos, naquela época, Deus tinha dado uma capacidade tão grande para ele, a um ponto dele chegar a ser líder dos seus discípulos. Então, irmãos, não tinha, aleluia, como os discípulos caminhar, porque estavam sem pastor, estavam sem Pedro. Mas mesmo assim, irmãos, Pedro dentro daquela jaula, Pedro dentro, ali preso, ali dentro daquelas cadeias, começa a escrever as palavras aos seus discípulos, começa a enviar carta, sem, aleluia, os soldados romanos saber. Os soldados romanos, irmãos, eram os soldados o qual odiava falar do amor de Jesus Cristo. Os soldados romanos, irmãos, eram homens, aleluia, que tinham seu coração voltado às coisas materiais. Os soldados romanos, irmãos, eram homens cruéis, homens que o diabo usavam eles para perseguir o povo cristão. E a Bíblia diz, irmãos, aqui no livro de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, que o Senhor, Ele criou a minha vida e a tua vida para um propósito. Aí você vai me perguntar, mas irmão Ananias, por que é
que o Senhor me criou, por qual é o propósito de Deus na minha vida e na minha família. Irmão, primeiramente, o Senhor, Ele lhe criou para que você viesse voltar o seu coração a Ele e glorificar o nome do Senhor. Ele lhe criou para isso. Segundo, o Senhor lhe criou para que você não viesse ficar humilhado, não viesse ficar sendo sapato do diabo, ou até mesmo pensar e falar que o diabo é mais forte do que você, e que a luta já te venceu, e que você não vai conseguir passar essa barreira. Não, o Senhor primeiro e segundo, Ele te criou para você ser vitorioso em Cristo Jesus. Terceiro, Ele te criou para que Ele pudesse encher a tua vida do Espírito do Senhor. Quem crê que Ele vai encher, levanta as mãos. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua misericórdia nos gerou de novo. Irmãos, a nova geração em Cristo Jesus é muito importante para a minha vida e para a tua vida. Irmãos, eu andei percebendo e analisando, aleluia, que existe 3 mortes na vida do homem. Aí você vai me perguntar, mas irmão Ananias, quais são essas 3 mortes que existem na vida do homem? A primeira morte é aquela morte que o homem morre e ele nunca mais voltará. Essa é a morte a qual ele vai ser enterrado um dia, os seus ossos vão apodrecer, só o seu espírito voltará ao Senhor. A segunda morte, provoca-se a noiva, provoca-se a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a morte espiritual, é a morte, irmãos, aleluia, a qual, aleluia, o diabo tem lançado na vida de muitos crentes, na vida de muitos irmãos, na vida de muitas irmãs. Esta é a segunda morte. A terceira morte, irmãos, aleluia, Jesus, é uma morte, aleluia, Jesus, a qual você vai morrer completamente para o mundo e vai viver para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a tua segunda morte. Você vai esquecer de tudo aquilo que você passou, você vai esquecer de tudo aquilo que você já foi, o que você provocou, o que você já fez, porque quando o Senhor Jesus Cristo parar no meio do caminho para encontrar com você, Ele vai fazer novamente você nascer de novo, e você vai nascer, vai ser da água do Espírito. E quando você nascer de novo, você não vai ter mais desejo pelas coisas, aleluia, Jesus, a qual não desagrada ao Senhor, a qual, aleluia, desagrada aos olhos de Deus. Você não vai ter mais desejo a essas coisas, mas o teu coração e a tua mente, os teus olhos terão voltado para o Senhor, para glorificar a Ele, e você vai ter uma preocupação. Qual é a preocupação, irmão Ananias? Eu quero receber a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo de número 1 e versículo de número 12. Abra vossas Bíblias aí comigo para nós, aleluia, Jesus, ver juntamente. Aleluia. Livro de 1 João, capítulo de número 1 e versículo de número 12 da palavra do Senhor. Irmãos, por que o Senhor nos criou? Ele criou nós, diz a Bíblia, para nós sermos adoradores do Senhor. Ele criou nós, aleluia, com uma promessa muito grande. Aí eu vou mostrar para você no livro de João, capítulo de número 1 e versículo de número 12, que diz assim a palavra de Deus: mas todos quantos receberem, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus aos que crerem no seu nome, aos quais são necessários do sangue, e nem voltando da carne, e nem voltando do varão, mas de Deus. Aleluia, Jesus. Está vendo, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, Ele te deu a oportunidade de você ser chamado filho de Deus. O diabo tem raiva de você, irmãos, porque você ganhou algo grande do Senhor, e tudo aquilo que um dia ele ganhou, por ele invejar e por ele se rebeldear ao Senhor, ele foi expulso do céu